Agora gravando. A gente tinha parado aqui, nesse ponto na aula passada, né? Onde que a gente criou o min max, mas apenas mostrou o valor, né, uma mensagem dizendo que o número x é maior do que o y, né? Eu cheguei até a mandar dois parâmetros aqui, o min 3 e o max 20, e a gente recebeu esses parâmetros via props. Então, eu acho que eu cheguei a fazer isso aqui. Então, props, ponto, vou botar aqui max é maior do que props, aqui eu preciso ponto, min, e aí aparece pra gente que o número 20 é maior do que o número 3, tá? Mas a gente não fez lógica nenhuma, né? A gente só criou o componente, mostrou o componente na tela. Eu fiz uma alteração aqui que depois, acho que depois terminou a aula que eu fiz. Eu não sei se vocês lembram, mas o nosso texto, ele ficava assim, ó. Tá? Ele está centralizado na vertical, está centralizado na horizontal, ele está com padding de 20, porque a gente colocou aqui, ó, um pad de 20, então ele está obedecendo a esse padding, né? O justify content, que é o align na vertical, ele está na vertical centralizado. O align items, ele está na horizontal, mas o componente, o conteúdo do componente, ele não está centralizado, ele está alinhado à esquerda. Por isso que o número que aparece, o número 20, é maior que o número 3. Como é que eu faço para mexer nessa alteração? A gente aqui está usando o estilo de fonte aqui, nesse componente, não na view. A view é geral, né? Estou falando somente desse text aqui. Esse estilo fonte, big fonte aqui, que a gente criou um arquivo externo para mostrar como é que fazia isso. Então existe uma outra propriedade que eu vou colocar somente aqui, que é o text align, que eu vou colocar center. Pode ser no alto, pode ser justify, eu vou colocar center. Tá? E quando eu salvar aqui, aí ele vai ficar com text. Isso é estilo, né? Isso é CSS. Ou, entre aspas, isso é CSS. Aí agora a minha mensagem está centralizada. Tá? Mas foi nesse big font aqui. Se eu colocar lá um fonte médio, por exemplo, ele não vai ficar, porque o text align eu só coloquei aqui em cima, né? Então ele vai ficar do jeito que estava. Então eu vou manter o big. Se a gente precisar de mais para frente mexer no text, no fonte médio ou no pequeno, no small, a gente vai lá e mexe. Tá? E aí, a gente parou aqui, e aqui não tem lógica, porque não tem lógica implementada, né? Porque aqui, ó, nós mandamos um mínimo 3 e o max 20. Então, funciona. Claro que funciona, e funciona bem. Opa. Como é que eu copio a linha? Alt, Shift, seta para baixo. Movimentar a linha é só Alt, seta para baixo ou Alt, seta para cima. Tá? Mas se eu colocar assim, ó, algum colega aí chegou, deixa eu receber ele. Tá? Mas se eu colocar assim, então é 50 e sei lá, 4. Vou voltar, 54. Vão criar dois componentes, a gente já conversou sobre isso, são dois objetos distintos que vão ser criados na tela. E aí, a gente salva, ele vai renderizar,
Só que aqui, ó, o número 4 não é maior do que o número 50. Foi aí basicamente que nós paramos. Então eu vou implementar uma lógica para esse componente aqui funcionar. Né? Antes da gente implementar essa lógica, eu gostaria de falar algumas coisas que a gente pode... Eu vou primeiro implementar, e aí eu falo depois, para não confundir. Eu vou primeiro implementar. Tá? Então aqui embaixo eu vou criar duas constantes. Mais para frente eu vou falar de qual a diferença de constante, de const, let, var. Quando a gente começar a detalhar um pouquinho melhor, ou como a gente tiver uma demanda um pouquinho maior dessas variações, eu vou dar uma detalhada qual a diferença de cada uma. O que é uma constante, que vocês já estão careca de saber o que é constante, mas o que é um let, o que é um var. Então, eu vou criar uma constante aqui. Deixa eu colocar, ver como eu coloquei na transparência. Botei max primeiro. Max e uma constante chamada min. O que max vai receber? Max vai receber o seguinte. Vocês conhecem o operador ternário lá do C. Aqui também nós temos o operador ternário. Então, props, ponto, max, for maior do que props, ponto, min, o max é maior. Então, eu retorno props, ponto, max. Se, considerando que não tem igual, por enquanto pelo menos, se o max não é maior que o min, então o min é maior do que o max. Beleza, então o valor que foi enviado de min, lá da chamada do operador, lá da chamada do componente, ele vai pegar esses dois valores, esses dois parâmetros, e vai colocar aqui para mim. Tá? Não preciso ter o mesmo nome das propriedades que estão vindo, max e min, né? Eu posso botar vou botar aqui maior e posso colocar menor, tanto faz. Eu que gosto de usar porque eu acho que facilita o meu entendimento. E aqui é o contrário. Props, ponto, min, maior do que props, menor do que props, ponto, max. Então, só para a gente manter um espaçozinho aqui, props, ponto, min é o menor. Se não, props, ponto, max é o menor. Beleza. Então, os valores de maior e menor, ele vai receber o max se essa condição for verdadeira. Se não for verdadeira, significa que o min é maior do que o max. Não estou considerando que dois valores iguais. Então, o min é maior. Então, o maior vai receber o min. Aqui o menor. Se o min for menor do que o max, significa que o min é menor. Então, ele recebe o menor. E se não for, então o max é o menor. E aqui, eu já não vou mostrar mais o max e o min. Eu vou mostrar o maior e o menor, naturalmente. Deixa eu voltar com o navegador para lá. Basta salvar isso aqui. Ele está renderizando. Então, 20 é maior do que o número 3. O número 50 é maior do que o número 4. Nós implementamos uma lógica aqui. E podemos variar nessa lógica aí, né? Podemos colocar mais valores. Ctrl, Shift, Alt para baixo. Tá? Botar 1 e 6. Mais outros. Opa, esqueci do Shift. Botar 32 e 12. Tanto faz. Ele vai criar outros componentes aqui na tela, porém, com a lógica, o número 20 é maior do que o número 3, o número 50 é maior do que o número 4, o número 6 é maior do que o número 1, o número 32 é maior do que o número 12. Beleza.
Até aí, tá beleza. Foi o que nós fizemos aqui. Tá? Só que aqui eu mantive max e min. E é o que eu vou manter lá também. Tá? Só alterei só para a gente... Tá? Lembrando o seguinte, ó, eu quero escrever nos dois identificadores de uma vez. Eu clico nele e dou um Ctrl D. Tá? E aí eu vou escrever aqui, ó, max. Ah, não apareceu o Ctrl D para mim. Tá? Então, ó, menor, Ctrl D, min. Agora foi. Eu tinha clicado antes de digitar, e aí ele desmarcou. Só para a gente manter o exemplo igual. Vou salvar aqui de novo, não alterou absolutamente nada de resultado, só mantive os valores. Tá? Lembrando que isso aqui é uma variável diferente da propriedade. Né? Isso aqui é uma propriedade que tem dois parâmetros, max e min. Isso aqui é uma constante. É uma variável que não altera uma constante. Aqui também. Beleza. Tá? Então, mantive aqui igual, tal, mantive aqui, ó, tá o exemplo aqui ainda. Para cá, eu já alterei o exemplo, coloquei ele centralizado aqui, o componente centralizado, o componente text, né? Esse componente aqui, ó, centralizado na Flexbox. Beleza? Então, coloquei aqui para lembrar que é o Text Align Center. Quem tem mais intimidade aí com CSS e tal, deve lembrar desse componente. Pode não ser exatamente assim que escreve lá, mas aqui ele tem um hífen lá e tal. Enfim, tá aqui. Tá? Vou apresentar, né? Tá feio pra caramba. Fica até maior. Bom, beleza. Então aqui a gente acabou de fazer esse exemplo, né? Implementamos. Nós temos um probleminha de lógica aqui, que eu falei que eu não estava considerando valores iguais. Tá? Então, se eu colocar no componente, na chamada do componente aqui, isso, ó, 15 e 15. Isso aqui vai dar ruim, porque ele vai ficar com erro de semântica aqui, né? O valor 15 é maior do que o número 15. O número 15 é maior do que o número 15. Não é. Por que ele não está tratando essa situação? Porque nós não tratamos aqui. Nós só tratamos quando ele é maior e tratamos quando ele é menor. E mandamos essa mensagem para a nossa tela aqui do celular. Tá? Porém, nós não tratamos, aqui deu um erro. Então, esse tratamento eu vou passar como um desafio para vocês fazerem aí. Né? Não vale ponto, não. Na aula que vem eu vou apresentar o tratamento, mas eu gostaria que vocês fizessem ele depois. Pegassem esse exercício e fizessem esse tratamento. Nesse caso aqui, só isso. Tá? Eu quero que apareça o número 20 é maior do que o número 3, o número 40 é maior do que o número 2, o número 50 é maior do que o número 1, mas aqui o número 15 é igual ao número 15. Uma mensagem indicando que há uma igualdade aqui. Aqui está dizendo que é maior, aqui está dizendo que esse é maior, aqui está dizendo que esse é maior. Aqui, os dois são iguais, e não é o que a mensagem está apresentando. Então, fica para vocês fazerem esse tratamento para que esse problema seja solucionado. Tá, beleza? Tá? O código está aqui, né? Tá em todas as aulas, a gente está fazendo o código. Então, é só refazer o código, né? E fazer esse tratamento aqui. Deixa eu botar para cá. E fazer esse tratamento. Né? Que essa mensagem, ela tem que ser... Não pode aparecer assim, Não pode aparecer assim, porque aí dá um erro de semântica aqui. Show, gente?
Alguma dúvida dessa parte aí? Alguém assume o microfone aí. Deixa eu olhar o chat aqui e ver se tem alguma coisa. Não tem nada no chat. Tá beleza? Então, fica aí. É um exercício para vocês fazerem. Se alguém tiver aí no computador, assim que terminar a aula, vocês fazem. Mas a aula que vem eu vou apresentar, como eu já falei. Bom, e aí vamos andar um pouquinho porque está dando uma... Tá? Beleza. Bom, e aí tem umas alterações que eu quero fazer. Vou até um pouquinho para cima aqui. Tem umas alterações que eu quero fazer. Eu vou apresentar para vocês uma estrutura básica do Destruction. Né? O Destruction, a propriedade Destruction, ele não é desestruturar no sentido de você retirar do objeto aquela informação. É no sentido de você acessar aquela propriedade diretamente do objeto. A gente faz muito uma coisa parecida com isso quando a gente usa o vetor e acessa um elemento do vetor. Eu não estou retirando o elemento do vetor. Eu estou acessando aquela unidade, aquele elemento do vetor. O destruction é basicamente a mesma coisa. Então aqui eu botei um exemplo. Um exemplo que a gente está até usando. Tá? É uma constante que nós temos duas propriedades, min, que tem um valor 3, e max, que tem um valor min, 20. Ele está recebendo isso de props. Beleza. Bom, como é que é essa estrutura aqui? Ó? Ele tem, do lado de cá, são as propriedades do objeto, que vão receber o valor, e do lado direito é o objeto que está passando o valor. Tá? Então, vamos fazer esse negócio aqui. Vamos aqui, ó. Até agora, a gente fez isso aqui, ó. Passou props dessa forma. Dessa forma, eu uso parênteses porque eu gosto de uma sintaxe mais próxima de única. Não é sempre única, não, mas é o mais próximo do mesmo padrão. Mas eu poderia fazer até assim, ó. Eu vou renderizar de novo aqui, ó, porque eu fiz a alteração, vou salvar. Se não carregar erro, é porque está certinho. Ele repetiu, está certinho. Se tivesse algum erro, ele carregaria um erro aí na hora de renderizar. Tá? Certinho. Não muda nada. Muda absolutamente nada. Mas quando eu vou usar o destruct, aí eu preciso usar os parênteses aqui. Tá? Posso usar os parênteses dessa forma. E aí, eu ainda posso fazer o seguinte. Eu ainda posso fazer... Vou colocar o comentário aqui. A gente vai variar um pouquinho. Não vou apagar isso não. Tá? Eu posso criar uma constante, que eu vou criar, min, vírgula, max, recebendo props. Tirei o tratamento, tá, gente? Tirei a condição aqui. A mensagem, tá, vai ficar aquela primeira, né, de acordo com a sequência. Eu não coloquei a mensagem. Eu só estou mostrando o destructure aqui. Eu vou até botar mais para baixo um pouquinho, só para a gente não confundir. Tá? Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui é recebendo de props os valores min. Então, quem vai receber, quem vai para min é o props.min. Quem vai para max é o props.max. Isso aqui, novamente, isso aqui são identificadores meus. Eu posso fazer isso daqui, ó. Criei os underlines. Vou ter que criar os underlines aqui, vai dar um erro, provavelmente vai dar um erro. Eu já não lembro quantos underlines que eu criei. Eu vou copiar e vou colar aqui.
ele veio para cá. Vou salvar de novo, agora vai estar tranquilo. Beleza, funcionou. Isso aqui não é esse identificador aqui. Tá? Isso aqui é um identificador meu. Vou trocar isso aqui, como a gente fez no início, e vou colocar menor. Vai continuar de boa, sem erro, subiu, carregou, normal. Tá? Então, voltando aqui, min, e vou mexer aqui, min. Beleza. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é usar o destruct direto na passagem de parâmetro. Eu posso pegar isso aqui, ó, e já fazer dessa forma aqui, ó. Não preciso fazer isso. Não preciso fazer isso. Deixa eu criar uma linha. Não deu erro, é porque funcionou. Tá? Então, o min é esse min aqui, que é o valor que está recebendo lá na hora que eu faço a instanciação do objeto, do componente, né? Então, instancio o objeto, o componente, ele mostra para mim na tela. Beleza? Então, eu posso fazer aqui. Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem, né? Toda vez que eu falar que eu recomendo, é porque eu não gosto e boa parte não faz desse jeito. Às vezes é permitido fazer, mas eu não gosto. Isso não só nessa programação, mas desde a programação estruturada eu fazia isso. Tá? Eu não gosto de alterar valores de parâmetros, a não ser que seja uma passagem de parâmetro por referência. Como a gente via, não tem exatamente esse conceito aqui, mas lá na programação procedural tem um conceito da passagem de parâmetro por valor, da passagem de parâmetro por referência. Existe até um outro conceito que é a passagem de parâmetro por endereço, que não é muito falado, mas existe. Mas os mais comuns são passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Tá? Mesmo quando eu passava parâmetro por valor, eu não gostava de alterar o conteúdo da variável. Tá? Não gostava. Então, deu erro. Por que deu erro? Porque isso aqui, ó, é um identificador interno desse componente. E esse daqui é o mesmo identificador daqui. Esse daqui e esse daqui estão no mesmo escopo. O que está diferente do escopo é o que eu estou enviando. Aqui dentro, não. Então, se eu quiser fazer essa manipulação aqui, eu tenho que usar, eu vou botar um underline aqui apenas, mas eu tenho que usar um outro identificador. Eu tenho que fazer isso, nem que seja um underline. Provavelmente vai estar certinho, não sobe erro, subiu erro. O que houve? Ah, tá. Porque eu já não tenho mais isso. Isso aqui morreu. Eu não tenho mais props.max. Eu não tenho mais props. Esse foi o erro aqui que deu. Eu esqueci de tirar aqui, ó. Esqueci de tirar e esqueci de comentar. Isso aqui já não tem mais. Então, eu só tenho max e min. Agora, provavelmente, se tudo der certo, vai dar certo. Deu certo aqui, ó. E aí, voltou a lógica, porque eu voltei a implementação aqui correta. Eu voltei a utilizar essa lógica aqui, com exceção do 15, né? Do último aqui, que vocês vão fazer. Mas os outros 4, 20 é maior do que o 3, 50 é maior do que o 4, 6 maior do que o 5, 32 maior do que o 12. Chegou alguém aí ou... Não. Teve um barulho aqui. Tá? Voltou a lógica. Mas o identificador, eu já não posso mais usar o max e min aqui, porque eu estaria declarando dois identificadores iguais aqui no mesmo escopo. Uma outra coisa que eu posso fazer é utilizar isso aqui diretamente. Eu digo a vocês que eu já não gosto de fazer assim.
Mas eu posso fazer isso aqui, ó, diretamente aqui, ó. Então eu vou copiar para cá e posso implementar essa lógica aqui, ó. Vou copiar para cá e posso implementar essa lógica nesse ponto aqui, ó. Tá? Se eu consigo chegar um pouquinho mais para lá, não dá. Posso até... Vou quebrar a linha aqui, só para a gente ter a visualização completa. Mas isso aqui eu posso, isso aqui está certo. Não tem nada de errado aqui. Eu não vou usar mais. Está servindo para nada. Posso até tirar isso aqui. Posso até excluir. Não há problema nenhum. O componente fica assim. É interessante a gente usar isso aqui? Depende. Na minha cabeça, isso sempre depende. Eu não gosto muito de colocar lógica dentro da visualização do componente. Aliás, eu não gosto na prática, porque a gente está fazendo muito pequeno e eu não queria entrar numa discussão arquitetural com vocês no mesmo momento que a gente está entrando numa discussão de aprendizado do React Native. Mas, em termos de arquitetura, eu gosto de separar, inclusive, a casca em dois arquivos. A casca do componente e a lógica do componente. Fica um num container e o outro fica no outro arquivo. Não gosto nem de implementar assim. Mas, por enquanto, a gente não vai fazer. No finalzinho da disciplina, eu vou passar uma arquitetura que eu acho interessante, simples, acho ela funcional, e eu gosto, né, de usar. Mas eu não vou falar nisso agora não. Tá? Mas isso aqui também é possível fazer. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver como que eu deixei minha transparência. Tá? Isso aqui é um destruction. Eu estou tirando dessa biblioteca esse elemento. Isso aqui é um destruction. Não estou pegando a biblioteca inteira, só estou pegando ele, o texto. Tá? Deixei assim, props, const, max. Ah, não, eu fiz esses três exemplos. Né? O primeiro exemplo, props, const, max, ó, eu alterei o identificador aqui, porque senão eu estaria pegando nos dois. Ah, eu posso usar sem constante, variável? Posso, mas eu não falei de let, não falei de var ainda. Eu não queria falar agora porque tem algumas coisinhas que eu gostaria de mostrar antes da gente começar a usar. Porque existe umas diferenças entre let e var. O var eu declaro uma variável, e aí a variável não é uma constante, eu posso manipular o valor dela, então eu poderia estar botando aqui esses caras aqui com o mesmo identificador, porque é variável, não tem problema, e o let também é a declaração de variável. Mas existe uma diferençazinha entre let e var, que eu gostaria de gastar uns minutinhos aí com vocês, mostrando a diferença. Então, vou continuar usando constante, pelo menos por enquanto. E no exemplo 2, eu já fiz usando o destruct aqui, diretamente. Isso é uma coisa muito comum de utilizar em programação React. Tá? E aqui, novamente, criei mais duas constantes com os conteúdos diferentes, com os identificadores diferentes, perdão. E no terceiro exemplo, eu usei esse último exemplo, eu só tirei o console, o warn ali, na hora do exemplo. Então, eu usei o último exemplo, que é colocando a lógica aqui dentro na hora de apresentar o componente. Na hora de renderizar o componente, ele primeiro executa o conteúdo desse objeto aqui, para depois apresentar a renderização do componente. Pessoal, alguma dúvida até aí? Tranquilo. Tranquilo? Tá? Então, eu vou deixar assim, não tem problema. Tá? E aí a gente vai ir deixando as três variações lá. Tá bom? Por enquanto eu vou fazer assim. Novamente, poderia ser let ou var, mas eu não vou entrar nessa história ainda não. Tá? Pessoal, de novo, até aqui
não só nesse conteúdo, mas vocês estão fazendo os conteúdos, vocês conseguiram implementar todos os exemplos depois, como é que vocês estão aí? Porque hoje eu vou passar um desafio para vocês para fazerem em dupla, né? Esse desafio vale ponto. O que é o desafio? Eu até mostrei aqui, eu não vou mostrar, obviamente, o conteúdo do arquivo, mas seguindo aquele padrão nosso, eu criei um gerador de número aleatório, tá? E aí, para seguir o padrão dos componentes, eu criei o C04, que é o quarto componente. Esse componente é o desafio número 1 nosso, underline aleatório, só para seguir o padrão. Repetindo, eu não faço assim na prática, eu só fiz para a gente ter uma sequência aqui, principalmente na hora de vocês estudarem, porque senão ele ordena alfabeticamente, né? Foi por esse motivo que eu criei o C01, underline, C02, 03, 04, e nós vamos criar vários outros. Tá? Então, eu vou mostrar a lógica que eu estou querendo aqui, desse componente, mas só vou mostrar a chamada dele. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais. Alguém abriu aí? Professor, licença, a atividade vai ser síncrona ou vai ser assíncrona? Não, vai ser assíncrono. Vocês vão mandar. Então, estou colocando, vou tirar aqui o import, eu tenho o import, vou incluir esse import, o C04, né, o max e o min. Ele não ficou com o C04 nem com coisa, porque eu alterei o valor aqui do arquivo, o nome do arquivo depois. Esse aqui eu já criei dessa forma. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um aleatório. Aleatório. E aí, eu vou passar um min, eu vou colocar um min de 1 e um max de 60, mega cento. Beleza? E aí eu vou chamar de 1 a 60. Então ele vai ser um gerador, o arquivo obviamente já foi implementado aqui, mas ele vai chamar um gerador de números aleatórios que vai funcionar nessa fase. Como é que eu gero um número aleatório? Qualquer pesquisazinha na internet aí, vocês vão achar a fórmula. É tranquilaço. Tá? Então, vou salvar, ele vai alterar essa tela aqui e vai pegar um número aleatório entre 1 e 60. Pegou 28. Né? Como a gente está falando de Mega Sena, 4, 5, 6. Vão gerar 6 números, de 1 a 60. Pode ser até que ele gere números repetidos, porque é aleatório. Então, 58, 18, 11, 30, 22, 28. Tá? Se alguém ganhar na Mega Sena aí com esses números, por gentileza, me dê uma participação que estou precisando. Tá? Então, a gente vai gerando assim. Tá? Qual é o desafio? O desafio está aqui. Ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui como é que vai ser. Então, criar um componente para gerar um número aleatório. É o C04 aleatório.js, JS, né? Então, foi o que nós fizemos aqui. Então, eu criei esse componente. Não vou abrir o componente para não mostrar a lógica, que é a lógica que eu estou pedindo a vocês. Então, gerar. Serão passados para esse componente dois números, dois parâmetros, né? Um min e max. Essa passagem é do jeito que a gente fez aqui. Aliás, a gente já tinha feito no min e max aqui. Então, o mínimo que ele vai gerar é 1, no máximo. E esse aqui, se for de 70 a 80. Beleza. Deixa eu jogar para a tela. O último aqui vai estar entre 70 e 80, vai ter em 71. Tá? E à medida que a gente for, ele vai fazendo aqui. Tá? Então, opa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Não. Tá? Então, passar esses dois números. A passagem a gente já apresentou aí, né? É desse jeito aqui mesmo. A gente já tinha até feito, não tem problema. O componente deverá gerar um número aleatório entre os números mínimos e máximos, conforme eu exemplifiquei. Tá? O desafio vai ser em dupla. Tá? A entrega é até quarta-feira da semana que vem. Então, hoje é dia 9.
Então, até dia 16, meio-dia. Eu vou botar a tarefa até meio-dia. Se quiser que eu estenda um pouco mais, eu posso botar até 2 horas, no máximo. Não tem problema, mas até 2 horas, mais do que isso, porque eu vou fazer, né? Eu vou mostrar para vocês. Semana que vem eu vou mostrar a lógica da igualdade e vou mostrar a lógica do aleatório. E aí a gente vai avançar. Colocar o nome da dupla no arquivo, então eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, coloca aqui em cima, aqui, ó. Fulano de tal, fulano de tal. O que vocês vão mandar para mim? Vocês vão mandar para mim somente esse arquivo, em texto. Não vou usar o GitHub, não vou usar nada disso agora não. Depois para frente a gente começa a brincar mais sério, tá? Mas por enquanto, vocês vão criar no arquivo texto, vocês vão criar no Visual Code, né, se todo mundo estiver usando aí, o VS Code, né? Deu certo, funcionou, beleza. Você pega o arquivo, Ctrl A, Ctrl C, joga num bloco de notas e, joga para cá. É esse arquivo aqui que eu quero receber. Tá? Esse arquivo aqui. Só isso. Simples assim. Então, colocar o nome da dupla. Não esqueçam de colocar. Quem precisa mandar os dois? Não, só um. Então, por isso que precisa ter o nome da dupla. Como funciona a geração dos números aleatórios? Faz parte do contexto do trabalho. Ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa aí. É simples, o negócio não tem nada demais não. É só para não dar tudo muito bombejado. Aí, como é que é a fórmula para gerar o número? Tem uma fórmula lá qualquer. Então aí você pega aquela fórmula e implementa no seu trabalho. Pode ser até diferente da minha fórmula. Tá? Simples, tranquilo. Né? A ideia é que vocês comecem a implementando os componentes. Né? Provavelmente vocês vão encontrar um desafio desse na própria internet, mas não adianta ficar olhando e digitando. O ideal era fazer. Se a gente tivesse no presencial, seria um desafio de aula que eu daria para fazer na aula. Para fazer em aula mesmo. Porque é pequeno, a lógica é pequenininha. Não tem grandes mistérios não. Tá? Mas tenta implementar com aquilo que vocês já vêm fazendo. Quem não implementou nada até agora, não sei nem se teve alguém que implementou nada até agora, porque esse é o primeiro que eu peço de fato, né? Façam todos, não são tantos. Nós fizemos o primeiro componente, o multi, nós fizemos o min max, que quase terminamos ele agora, só falta o tratamento da igualdade aqui, e esse agora, são todos componentes pequenos, né? Então quem não fez ainda, não pegou para fazer, porque deu prioridade a outra disciplina, pega para fazer. Tá? E esse aleatório, tenta fazer sem ficar olhando muito, para ver como é que vocês estão na ambientação do React para vocês aí. Sem ficar olhando. Tenta fazer. Aí deu erro aqui, deu erro ali, aí vocês vão ajustando. Mas façam em dupla, né, discutindo aí entre vocês, debatendo em vocês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí aí vocês me mandam conforme essa orientação aqui, tá? Um arquivo texto, mais nada, um bloco de notas, da dupla precisa enviar, não esquecer de colocar o nome da dupla no início do arquivo, e o contexto aqui. Pessoal, alguma dúvida? Vou disponibilizar isso. Você vai colocar isso lá no Moodle, oficial? Vou colocar lá no Moodle. Lá no Moodle, tá? Quem é a dupla? Vocês escolhem aí. Tá? Faça uma parceria que vocês já vem fazendo. Às vezes o trabalho até em mais gente, mas esse trabalho é tão pequeno que às vezes até nem vale a pena fazer, não valeria a pena nem fazer em dupla, era mais individual. Mas é bom para ir conversando, discutindo. Você já fez? Como é que você fez? Eu fiz assim. Entendeu? Cada um faz o seu, depois discute como é que vocês fizeram. O meu ficou igual ao seu, beleza. Aí eu implementei uma lógica diferente. Aonde você achou isso? Aí eu achei. Isso já é um estudo bacana aí. Tá show? Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat.
chat hoje está magrinho. E é isso aí, gente. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra aqui e eu fico no aguardo, né? Peço que vocês implementem aquela lógica da igualdade lá no Minimax e essa igualdade não tem significado de nota nenhum. É um exercíciozinho de um exemplo que eu citei. O que vai ter nota é o aleatório. Quanto vai valer, aí vai depender da quantidade que a gente for fazendo aí. Tá? Mas isso agora não é o mais importante. O mais importante é vocês meterem a mão na massa e começar de fato a fazer. E daqui para frente, eu vou tentar, pelo menos no máximo 2 aulas, lançar um desafio desse para vocês. Mas o ideal seria que fosse toda semana. Não sei se vai dar pelos conceitos, né, que a gente tem aula que vai ser conceitual, tem aula que vai ser mais de implementação, mas o ideal é pelo menos no máximo de 15 dias a gente ter um desafio desse para não deixar esfriar o conteúdo. Show de bola? Beleza, então. Tranquilo, professor. Então, se não tiver mais perguntas, se não tiver mais questionamento, quarta-feira que vem a gente está aí. Vou parar a gravação aqui agora. Um abraço.